Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender um pouco mais profundamente a oração do Pai Nosso? Na aula passada, nós aprendemos que o pão, a provisão, o Senhor vai trazer para nós como um milagre todos os dias e não é só para mim, porque o pão é nosso, ok? Ele multiplicou pães e peixes de um para todos, então o pão é nosso. E a oração do Pai Nosso deve ser feita diariamente, porque é o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Então, uma oração para ser feita refletidamente todos os dias. Hoje, nós vamos para a nossa quinta aula e nós vamos aprender sobre a importância do perdão, porque o perdão é uma decisão. Quem não perdoa num tribunal, se essa pessoa não é perdoada, ela é condenada. Oh, meu Deus do céu! Então é algo sério e os termos usados aqui por Jesus são termos jurídicos mesmo, né? De perdão e de condenação. Vamos ler o texto bíblico? Mateus 18 diz assim: Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Mateus 18, do 32 ao 35. Bom, Jesus, ele falou várias vezes na sua palavra sobre o perdão. E na oração do Pai Nosso, ele enfatiza que nós devemos orar e pedir: perdoe as nossas dívidas, porque todos nós temos pecado. O salmista diz assim: quem é que pode dizer estou puro? Purifiquei-me do meu pecado? E aí ele ora: absolve-me, Senhor, das faltas que me são ocultas. Todos nós cometemos pecado e nós precisamos do perdão de Deus na nossa vida. E Deus é santo e puro e apesar de toda a sua grandeza, por meio de Cristo ele nos perdoa. Mas como ele nos perdoa, ele também nos ensina a perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Neste texto de Mateus 18, Jesus conta uma parábola. E alguém que devia um certo valor ao seu senhor foi perdoado. Mas uma outra pessoa que devia muito menos para ele, ele começou a oprimir e não perdoava e começou a castigar. Quando o Senhor soube, ele veio: opa, eu não te perdoei? Eu não dei para você o exemplo? Por que você está fazendo isso com ele? Como você não teve a mesma atitude, agora você vai ser entregue aos torturadores. Gente, o perdão é uma coisa muito séria. E o texto de Mateus 18 ainda tem a ênfase: você e eu temos que perdoar de que jeito? Da boca para fora? De coração. De coração. O perdão, queridos, é uma decisão. Eu decido perdoar. Aquele senhor, ele decidiu perdoar, deixar de lado uma grande dívida, algum valor que ele precisava receber e que era direito dele receber. Mas, em consideração ao servo, ele perdoa e ele assume aquele prejuízo. Perdão é isso. Tem uma pessoa que me ofendeu: ai, pastora, mas você não sabe o que o fulano me fez. Nós estávamos longe de Deus e Deus nos perdoou. Não tem o que essa pessoa possa ter feito para você que o Senhor já não tenha derramado o amor e a graça suficiente no seu coração para você também não perdoar. Então, perdoe. O Senhor assumiu a nossa dívida e nós tínhamos o direito. A pessoa fez isso para mim, eu tinha o direito que ela me pedisse desculpa, eu tinha o direito que ela me ressarcisse, eu tinha o direito de ser honrado, de ser justificado, eu tinha. Mas porque o meu pai me ensinou a perdoar, eu vou perdoar. Eu não vou querer mais aquilo.
Eu abro mão do meu direito para perdoar aquela pessoa. Tem uma ilustração que eu gosto muito quando fala de perdão. Quando a gente não perdoa a pessoa, a gente começa a morrer, né? Tem até uma frase de Shakespeare que fala que a vingança é isso, né? Você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Então, a gente precisa aprender a perdoar. Nessa ilustração, conta que na Guerra do Vietnã, alguns soldados americanos foram presos e eram obrigados a carregar corpos mortos nas suas costas. Como lá o clima, né, tropical, muita chuva e muito calor, aqueles corpos podres começaram ali então criar bichos, e os bichos dos corpos podres começavam a entrar nos corpos dos vivos. E é isso que acontece quando nós não perdoamos. Nós carregamos um peso morto e os vermes começam a nos torturar. Aonde você vai, você está pensando na pessoa que te ofendeu. Você vai trabalhar, a pessoa vai com você. Você acorda de manhã, você está pensando na pessoa, ela está na mesa do café com você. Você vai dormir, a pessoa está ali, você está preso àquilo. Então, libere perdão, libere-se dessa prisão, porque quando nós perdoamos, nós somos os primeiros a ser livres. Porque se nós não perdoarmos, nós seremos condenados. Enquanto nós não perdoamos, nós somos condenados. Então, o perdão é uma decisão. Eu preciso decidir, eu vou assumir o prejuízo. Não quero mais saber, né? É uma diretriz do céu para a nossa vida. Deus pede para nós perdoarmos e Ele nos deu o exemplo. Jesus na cruz, Ele falou, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, Ele nos deu o exemplo do perdão e nós precisamos aprender a perdoar. Por quê? Eu preciso perdoar para ser perdoado. Se eu não perdoo de coração, eu passo para um estado de condenação. E aí eu quero, em nome de Jesus, pedir que você traga aí na sua mente e no seu coração quem você precisa perdoar. Ai, mas eu não consigo esquecer o que aquela pessoa me fez. Nós não temos a capacidade de esquecer. Só em caso de traumas muito grandes, em acidentes, que até o nosso cérebro dá uma bloqueada, mas fora isso não. Deus tem a capacidade de esquecer e Ele nos perdoou e Ele nos esqueceu os nossos pecados. Mas eu e você vamos lembrar. Mas quando nós lembrarmos, vai ser como uma cicatriz. Eu vejo a marca, eu lembro o que aconteceu, mas não dói mais. Peça para o Espírito Santo te ajudar a liberar perdão, a perdoar. E você vai ver que a primeira pessoa a ser abençoada e ser livre é você. Amém, queridos? O nosso Deus é um Deus que perdoa. E porque Ele nos perdoou, nós também precisamos perdoar. Amém? Em nome de Jesus, que você não seja apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante. Que você coloque em prática o perdão na sua vida e tenha uma vida livre e leve na presença do Senhor, sem condenação, sem verdugos, sem torturadores na sua mente, na sua alma e no seu espírito. Amém? Na próxima aula nós vamos aprender sobre a tentação. E aí já vou te dar um spoiler. Tentação é diferente de provação. Opa, tem diferença? Tem. E eu quero te ensinar na próxima aula. Então vem comigo, te espero na aula 6 sobre tentação, porque Jesus nos ensinou a orar e a dizer: não nos deixe cair em tentação. Deus te abençoe.